A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com todos uma palavra de edificação que se encontra no livro de Isaías 14, versículo 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? O tema é: o que Deus decidiu estar decidido. Nesse texto sagrado nós vamos aprender sobre a soberania de Deus e o seu grande poder em determinar todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, pois o nosso Deus é soberano e absoluto. O que Deus decidiu estar decidido. Me faz me lembrar do filho pródigo, que não queria mais viver ao lado do pai e decide a viver em uma terra bem distante. Ele chega para o seu pai e diz: pai, dai a minha parte que me pertence. O pai, cheio de sabedoria, de entendimento, conhecedor de toda a verdade, poderia ter instruído ele naquele momento, mas o pai deixou ele aprender de uma maneira diferente. E o pai deu a parte que lhe pertencia, e ele foi. E o pai já sabia que ele iria desperdiçar todos os seus bens. E assim aconteceu, ao ponto de desejar se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. O que eu estou querendo dizer é que o filho cai em si e ele volta novamente para a casa do pai. Mas antes ele se lembra: quantos jornaleiros de meu pai há em abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Voltar-me-ei, irei para a casa do meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. O que eu estou querendo dizer é que o pai já sabia que o filho ia, mas ia voltar, quebrado. Ele voltou. Então o que Deus decidiu está decidido. Estava decidido que o filho sairia de sua presença, mas ele voltaria quebrado. Portanto, o pai deixou ele ir. E o pai também não foi atrás dele, porque o pai já tinha o ensinado. Então, eu quero falar sobre a soberania divina em determinar as coisas. O nosso Deus é um Deus de determinação. Ninguém é capaz de impedir o seu agir. Ou seja, filho, você quer a sua parte? Então você vai. Mas tu vai voltar. Pode ter certeza. Então, ninguém é capaz de impedir o seu agir. Está lá em Isaías 43, 13. Isaías 43, 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu não sei qual é a decisão que você está para tomar. Eu não sei do teu futuro, do teu presente ou do teu passado, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Mas a decisão que você for tomar,
Se você tomar dentro da vontade de Deus, o que Deus decidiu, está decidido que o que Ele já determinou sobre a tua vida que vai se cumprir, vai se cumprir. E até mesmo se você tomar uma decisão fora da direção de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: você, a qualquer momento, vai chegar aonde Ele quer. Se Ele tem um plano, se Ele tem um propósito na sua vida, não adianta você fugir dos planos e dos propósitos de Deus. Foi o caso de Jonas. Ele fugiu da missão, queria abortar a missão que o Senhor Deus tinha em sua vida, mas Deus já tinha decidido que ele tinha que fazer aquela missão. Mas Jonas compra a sua passagem, entra naquele navio, vai para o porão, fica bem tranquilo. E de repente, veio aquele vendaval. O prejuízo para os marinheiros. Lançaram sorte, a sorte veio cair sobre Jonas. Explica por que de tudo isso eu sou fugitivo. Para isso parar, tem que fazer o quê? Me lance ao mar. Lançaram ele ao mar. E o vento cessou. Mas Deus preparou aquele grande peixe. E ele ficou lá no ventre. Lá no ventre, ele se humilhou. E o peixe transladou ele para fora das águas. O que Deus decidiu, está decidido. Eu não sei qual é a decisão que você tomou ou que você está para tomar. Mas se Deus tem um plano, se Deus tem um propósito, você vai rodar e vai chegar aonde Ele quer. E às vezes, com prejuízo. Não porque Deus quer, mas às vezes por desobediência. Por achar que pode fazer a sua própria vontade sem a direção do Deus Todo-Poderoso. E quando Ele tem um plano, quando Ele já decidiu, você pode fazer o que você quiser. A qualquer momento, você vai chegar aonde Ele quer. Jonas, veio a tempestade, veio o ventre do grande peixe. E ele teve que chegar onde Deus queria. Ele fez a missão e foi um sucesso. A misericórdia veio também sobre a vida dele e sobre a vida daquele povo. O que Deus decidiu, está decidido. Em Jó 42, versículo 2, Jó rende ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum. Nenhum. Em Jó 9, versículo 12, lemos que quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá o que fazeis? Quem? Na própria oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus nos ensinará. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua, assim na terra como no céu. Em Isaías 40, versículo 14 ao 15, o profeta Isaías escreve: com quem tomou conselho, para quem lhe desse entendimento e lhe mostrasse a verdade do juízo, as veredas do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria. Ele fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como um pó miúdo das balanças. Eis que a lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. A soberania divina em determinar as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, fala que para todas as coisas há um tempo. E no tempo de Deus, você pode ter a certeza que para você chegar onde Ele quer, pode acontecer algumas coisas que você nem vai estar entendendo, mas justamente para você chegar
aonde Ele quer. Por quê? Se Deus decidiu que vai salvar, Ele vai salvar. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai transformar, Ele vai mudar o quadro, toda a situação. Se você não estiver no foco, dentro do que você decidiu, vai ventar. E dentro do que você está nesse vendaval, é onde Deus vai te mostrar muitas coisas, o porquê desse vendaval. Porque você saiu do foco. E aí é onde você vai chegar aonde Ele quer. Porque o que Deus já decidiu, está decidido. E ninguém pode impedir. Mas e se eu tomar uma decisão como filho pródigo de fazer as minhas vontades? Vai acontecer o que aconteceu com ele se ele tiver plano na sua vida. Você pode perder tudo, sem necessidade. Você pode sair no prejuízo como os marinheiros, porque tudo que você for fazer em sua vida, você tem que ter a direção. Ah, vou ajudar alguém. Você tem que ter a orientação do Senhor para Ele te mostrar toda a situação daquela pessoa, para que você possa realmente cooperar com o Senhor, para que aquela pessoa possa chegar onde Deus quer. Porque você vê o caso de Jonas com os marinheiros eram inocentes na situação, e Jonas entrou naquele navio e começou a ventar, e eles começaram a sair no prejuízo. Então, até para você ajudar alguém, você precisa ter a direção de Deus. Porque senão, você acaba sendo prejuízo em algumas áreas de sua vida. O que Deus decidiu, está decidido. Tem muitas coisas que vão acontecer em sua vida que Deus já decidiu. Você pode estar até fora do foco, mas se Ele tem plano, você pode ter certeza que algumas situações serão criadas dentro das suas próprias decisões que vão ventar e fazer com que você chegue onde Deus quer. Porque até então, quando tudo está bem, certa feita alguém chegou para mim e disse o seguinte: eu tomo as decisões que eu quero na minha vida, ninguém me manda. E essa pessoa teve uma experiência no ninguém me manda. Dentro das suas vontades, se quebrou como filho pródigo. Sem necessidade. É melhor ouvir do que passar por coisas desnecessárias em nossa vida. Porque quando Deus tem um plano, vai se cumprir o que Ele decidiu. E se você sair do foco, você pode ter certeza que vai acontecer algumas coisas para você voltar para o foco. E às vezes vai ventar, vai vir uma tempestade. Dentro do que você escolheu, não estou falando que Deus vai trazer, lá no caso de Jonas, Ele trouxe realmente uma tempestade e permitiu aquele grande peixe o tragar. Mas vai ser dentro da sua decisão que vai ventar para a sua vida. E você vai ter que chegar onde Deus quer. Porque o que Ele já decidiu, está decidido. Ah, mas eu vejo algumas pessoas hoje que tomaram algumas decisões e você acha que algumas dessas pessoas estão bem? Você acha que algumas até já não pereceram porque não chegaram onde Deus queria? Ah, mas foi Deus que fez tal coisa? Não, não foi Deus. Às vezes, a sua desobediência te leva à ruína. Porque se você faz o que Deus manda e você tem a direção e não sai do foco, se cumpre tudo aquilo que Deus tem projetado sobre a tua vida. E não só você é abençoado, como todas as pessoas que estão à sua volta. Então o que eu quero dizer nesse momento é que o Senhor Deus, Ele já decidiu como será a sua vida, porque Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Ah, mas e se eu não quiser? Você pode ter certeza que você vai ter uma experiência que não vai ser legal. Dentro das suas decisões. Porque quando o Senhor nos chama, Ele nos chama com propósito, nos dando livramento, escape, abençoando nossas vidas, as nossas famílias. O Senhor, Ele traz a bênção sobre nossas vidas.
Ele não quer que vivamos mais debaixo de maldições. Mas Ele quer que vivamos uma vida de novidade em sua presença. Mas para isso, nós precisamos ouvir, colocar em prática, para que Ele possa cumprir tudo o que já determinou sobre nossas vidas. Porque Ele tem um plano de salvação. Ele não quer que ninguém se perca. Se o homem se perde hoje, é por dureza de coração, de não querer fazer mais a vontade do Senhor. Tem muita gente hoje saindo no prejuízo porque saiu do foco. Ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 17, Isaías 57, versículo 15. De acordo com 2 Reis 20, versículo 1 ao 5, as lágrimas e a humilhação do piedoso rei Ezequias comoveram tanto o coração amoroso do Senhor Deus, que o próprio Senhor alterou a determinação divina sobre a morte do rei Ezequias. O profeta chega e entrega, olha, põe a tua casa em ordem porque morrerás. Ele virou para o canto e começou ali a clamar ao Senhor, pedir misericórdia, se humilhando. Então, o Senhor, em vez de morte, ali houve vida. Mas era o que Deus já tinha determinado sobre a vida dele. Ah, mas não, já ali o profeta falou que era para ele colocar a casa em ordem porque ele iria morrer. Como é que então? Me explica isso aí, pastor. Deixa eu te falar só uma coisa. Se você olhar para a sua vida agora, se você pensar em Deus, em tudo que já aconteceu contigo, você vai ver o amor e a misericórdia do Senhor. Quando nós se humilhamos, Deus altera a determinação divina. Ele altera. Ele é soberano. Mas o que ele já determinou, está determinado. Ué, mas aí, peraí, já determinou? Sim. Tem muitas coisas de ruim que era para ter acontecido na tua vida e através da sua humilhação e busca ao Senhor, Ele usou com misericórdia sobre a tua vida. Acrescentou os teus anos de vida. E o que Deus determina, se Ele determinou vida, é vida. Conforme aqui, havia uma determinação sobre a vida aqui, que era a morte. Mas o Senhor tirou e alterou, tu vai ter vida. A mesma coisa eu posso estar falando com algumas pessoas que estão sentenciadas em algumas áreas de sua vida. Eu digo em todos os sentidos. E Deus pode fazer uma modificação. Eu não estou falando que Ele vai te livrar de algumas coisas, porque, o que eu quero dizer é o seguinte, se você cometeu alguma infração, você vai pagar por aquela infração, mas sendo que Ele vai te livrar da situação. Vai ser diferente. Você está me entendendo o que eu estou te falando? Mas você tem que estar com o coração aberto para o Senhor agir e fazer o que tem de fazer. E tudo que você for passar, devido à infração que você cometeu, vai ser para você aprender e valorizar o que Ele vai fazer também na sua vida. Então, nosso Deus é o Deus poderoso. Ele é poderoso. De acordo com Jonas 3, 1 ao 10, o arrependimento e a conversão sincera dos ninivitas levou o próprio Deus a alterar a sua determinação em destruir a cidade de Nínive. Aquela cidade seria destruída. O Senhor já estava decidido, vou destruir. Mas quando Jonas vai, prega o arrependimento, o que acontece naquela cidade? O arrependimento, e aí o Senhor Deus determina a vida, aonde seria destruição. Está me entendendo? Se você cooperar, Deus pode mudar o quadro. E de acordo com Amós 7, 1 ao 6, a intercessão do profeta levou o próprio Deus a alterar sua determinação em castigar Israel por muitas vezes. Ele estava determinado que ia castigar. Mas alterou quando houve uma humilhação, depois que o profeta chega e traz a mensagem. Então tem coisas que dependem de você. Uma decisão. Deus pode decidir o que pode estar te arruinando. Mas uma decisão de fazer o que Deus quer.
Porque Deus tem planos para a sua vida, para a sua família e o que você está vivendo. Conclusão. Aprendemos que ninguém pode impedir o agir de Deus e os propósitos de Deus em abençoar a nossa vida, e apenas um coração contrito, quebrantado, arrependido, convertido e humilde pode alterar determinação contrárias e judiciais contra a nossa vida. Então, guarda no seu coração. Uma decisão sua pode mudar tudo para melhor. O que Deus decidiu está decidido. Se houver um arrependimento, com certeza, vida. Se não houver um arrependimento, o que vai estar acontecendo? Você vai tomar as suas decisões e, em cima das suas decisões, das suas próprias vontades, você vai se quebrar como o filho pródigo. Mas o filho pródigo caiu na real, voltou para o pai. O pai recebeu, fez festa, colocou a aliança ao parcas, e é o que Deus quer fazer na tua vida.